Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Hoje a gente vai falar a respeito de um documento que o Serviço Secreto Alemão, o BFV, emitiu a respeito de mais de 1000 páginas aí, emitiu a respeito de um partido que está crescendo bastante na Alemanha agora, que é um partido que é classificado como extrema-direita. O partido é o Alternativa para a Alemanha, o AfD. Então esse documento, né, esse relatório que o Serviço Secreto Alemão fez a respeito desse partido, classifica ele como uma ameaça à democracia, né, como um partido que tem a nacionalidade como princípio para ter uma adesão nele, né, nacionalidade ancestral, né, étnica, e um partido xenófobo, né, contra os imigrantes, contra principalmente os imigrantes muçulmanos. Então vamos lá, né? A gente tem conhecimento que agora vai assumir um novo chanceler, chama Friedrich Merz, que é um chanceler conservador, né? Esse partido, o AfD, conquistou 20% do parlamento alemão, que é o Reichstag, o nome do parlamento alemão. Então tem 630 cadeiras, eles conseguiram 152, salvo engano, que dá uma média aí de 20%. Bastante coisa. Tanto que a aliança, né, que está junto lá com o novo chanceler, que vai ser o futuro chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz, está questionando se 20% não é, de um parlamento é muita coisa, hein, gente? Para você pensar se você quer o apoio desse partido ou não, você vê a seriedade do negócio. Então parte da aliança lá, dessa aliança que vai estar no governo agora, no próximo governo, não quer esse partido classificado como extrema-direita, né, no novo governo, e uma outra parte quer, né? Uma outra parte quer, porque eles afirmam com razão que se isolar o partido é pior, né? Talvez aquela parcela da população que se vê, né, representada pelo partido pode aumentar, né? Pode aumentar, porque na verdade eles são um partido da oposição, né, contra o establishment político. Então vamos lá, né? Primeiro a gente tem que lembrar que a nacionalidade é um conceito que se fortaleceu e se espalhou ali na Revolução Francesa, né? Então teve as alianças das monarquias para combater ali a Revolução Francesa, que derrubou a monarquia à época, até decapitou o rei. E nesse contexto criou-se um sentimento nacional que se espalhou para a Europa depois, quando a França começa com Napoleão, né, começa a invadir outros povos, dominar outros povos, outros países ali, e esse sentimento nacional acaba sendo usado por esses povos invadidos como uma oposição à invasão francesa. Então, basicamente é ali, né, a gênese do nacionalismo. E pode ser, né, assim, o nacionalismo ele pode ser de cunho étnico mesmo, ou pode ser cultural, né, que uma coisa está ligada à outra também, né? Não necessariamente uma nacionalidade, esse sentimento nacional pode ser só étnico, pode ser de cultura. Por exemplo, a gente é brasileiro aqui, né? Somos de várias etnias, mas a gente tem uma cultura em comum, né? Então vamos lá. Então o representante do partido, né, desse partido classificado como extrema-direita, que praticamente o Serviço Secreto Alemão o classificou como nazista, né? Polidamente foi isso que eles falaram, só não falaram nazista porque lá na Alemanha tem um tabu muito grande com relação ao nazismo, né? A gente não sabe se é uma vergonha genuína, mas existe um tabu, né, uma certa vergonha nacional que eles não querem, eles não têm pavor de mencionar a palavra nazismo. Mas foi isso que o Serviço Secreto Alemão praticamente classificou, né, o AfD. E o representante do AfD respondeu que, como é um partido que está crescendo muito, é um partido que está ficando popular e é oposição, eles usaram o Serviço Secreto Alemão para poder fazer uma política contrária, né, danificar, né, a imagem do partido, que não deixa de ser um raciocínio coerente, né?
É um axioma. Agora vamos lá. Será que o AfD é um partido realmente nazista? Eu acredito que deve ter uma parcela do partido que realmente é nazista. E deve ter uma outra parcela do partido que realmente é da extrema-direita. Só que eles estão crescendo porque tem um sentimento da extrema-direita, do nazismo aumentando na Alemanha. Eu acredito que ainda não nessa intensidade. Eu acredito que muitos dos eleitores desse partido simplesmente têm um sentimento antimigratório, né? Eles não querem, na Alemanha é público notório que grande parte da população não quer mais receber imigrante na Alemanha, até que mandar embora os que tem lá. E realmente eles estão tendo muito problema, vamos fazer as devidas, né, considerações, eles estão tendo problema lá. Está tendo alguns atentados lá, alguns problemas de adaptação de alguns, né, muçulmanos que foram para lá. Então o partido ele vem ele nasceu nessa esteira aí da crise de 2013, que a Alemanha começou a emprestar muito dinheiro para os outros países da União Europeia que estavam em crise. O alemão se sentiu, né, injustiçado, prejudicado, só que, vamos fazer as considerações aqui, a Alemanha enriquece muito também com a União Europeia, porque a Alemanha é o país mais industrializado, com a indústria de maior valor agregado, então eles vendem para o resto da Europa sem pagar imposto, então entra muito divisa. Se não fosse a União Europeia, eles também não venderiam tanto, não ia entrar tanta divisa ali, então eles abriram mão da política monetária deles lá, que tem uma moeda em comum, mas, né, tá certo que a Alemanha é a economia mais forte, não teve que emprestar para os outros países, emprestar não foi dado também, só que em contrapartida eles têm um mercado europeu, né? São nada mais nada menos, são aproximadamente 500 milhões de pessoas lá dentro. Então, alto lá também. E também esse partido se fortaleceu também na esteira de 2015, quando a Alemanha recebeu ali, na época lá com a Angela Merkel, mais de 1 milhão de imigrantes que vieram do Oriente Médio ali, né, das crises da Primavera Árabe, consequências da Primavera Árabe, da guerra na Síria. Então, ali que o partido, né, se fortaleceu bastante e vem se fortalecendo, né? Então eu acredito que grande parcela dos eleitores, a maioria dos eleitores, né, isso aí já é um trabalho de achismo da minha parte, mas estão votando no partido porque eles não querem mais imigrante. Então, se esse é o partido que está levantando a bandeira, né, está encabeçando isso daí, eles vão votar nisso. E não é só o alemão, não. Grande parte da população europeia, dos países que receberam muito imigrantes nesses últimos anos, eles têm esse sentimento lá dentro. Então, não é até em Portugal se diz, né? A gente está vendo um partido crescendo bastante também, um partido que também é chamado de extremo-direita, xenófobo e tal. Agora vamos, né, fazer uma outra ressalva aqui. Por que esse partido está crescendo? Né? Na minha opinião. Por que está crescendo? Porque eles têm uma bandeira em comum, né, com o anseio popular. Certo? Se o governo não está escutando os anseios populares e esse partido é o partido que representa esse anseio, nada mais que normal que esse partido cada vez mais ele vai crescer. Ele vai crescer bastante. Né? E isso aconteceu justamente com o nascimento do nazismo, com o nascimento do fascismo, com o nascimento do franquismo na Espanha, com o nascimento do salazarismo em Portugal. Então, grande parte da população, né, ali, depois da Primeira Guerra Mundial, não queriam, né, a política mais liberal que estava sendo adotada na época lá, com mais intensidade ou menos intensidade em cada lugar, né, com suas devidas considerações. Não queriam e o governo não escutou, né? E foi aí que esses partidos cresceram. Então são ideologias que eles vêm com uma solução pronta, assim como o comunismo também vem com uma solução pronta, uma salvação, né, que vem do nada ali, do além. E mais uma vez o povo na Alemanha, agora estou falando da Alemanha, não está sendo ouvido ali, os anseios populares não estão sendo ouvidos. Então muita gente ali não quer saber de nazismo, entendeu? Talvez nem concorde com isso. Mas a vontade de não ter imigrante na Alemanha ou de barrar a entrada de novos imigrantes é muito maior que isso. Então eles vão votar nesse partido, vão continuar votando. E o establishment político alemão ainda não enxergou isso.
Então eles vão ter que repensar isso daí. E aqueles políticos que pensaram em não isolar o partido, eles têm razão, porque quanto mais isolar, quanto mais colocar eles na oposição, mais eles vão crescer. Exatamente porque esse simbolismo e simbologismo de representar o anseio popular com relação a essa questão vai vir mais à tona e mais gente vai votar neles. Então fica aí as considerações, né? E você? O que você acha disso? Né? Comente aí, né? Obrigado por ficar aqui até o final. Se inscreva no canal, tá bom? Dê o seu like. Deus ilumine a vida de cada um de vocês.